Esta é mais uma edição do webinário Círculo de Diálogos, uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional deste Estado. Uma parceria de sucesso. O Círculo de Diálogos está em sua 6ª edição e, para brilhantar essa tarde e noite, teremos a participação do professor Dr. Eric Pereira e também do juiz de direito, Dr. Fábio Ataíde. Em ato contínuo, a gente já agradece a participação de todos e a gente já destaca no perfil das autoridades a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, vice-presidente da nossa Egrégia Corte de Justiça. A gente também já destaca os nossos palestrantes, as estrelas que vão hoje desenvolver esse tema tão palpitante, precedentes e a gestão da litigiosidade repetida. O juiz de direito Fábio Ataíde e o nosso advogado, o professor Dr. Eric Pereira, parceiro do nosso TJ em todos os momentos, prefeita da cidade de Pau dos Ferros, a Mariana Almeida Nascimento. A gente também destaca a participação da representante da seccional da OAB, a presidente eleita, a advogada Maria Lidiana, da cidade de Pau dos Ferros, o advogado Marcos Aurélio Santiago Braga, que é coordenador em conjunto desse grande projeto, dessa grande edição pela OAB-RN. Senhoras e senhores, a gente já convida, nesse momento, a presidente da seccional da OAB, lá da cidade de Pau dos Ferros, que brilhantemente vai acolher a todos nesse momento de parceria dessa 6ª edição da OAB com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Boa tarde, doutora. Gostaria de agradecer, desde já, ao Tribunal de Justiça, em nome da desembargadora Zeneide, que sempre tem feito um brilhante trabalho, sempre extravasando, né, os muros do tribunal, levando conhecimento, aproximando o nosso tribunal da sociedade, dos estudantes, dos operadores de direito, enfim. Então, esses webinários, né, eu acredito até, não sei qual é, já realizaram alguns, né, e acho que amanhã também tem Mossoró, se não me engano, são muito importantes para difundir o conhecimento. Então, em nome da OAB, eu gostaria de agradecer a parceria firmada, reiterar a nossa disponibilidade, saudar a todos os presentes em nome do Dr. Eric Pereira, nosso colega que vai estar aí, né, abrilhantando o evento. Enfim, desejo um excelente evento a todos e fico aqui à disposição. Obrigada. O coração da desembargadora Maria Zeneide Bezerra se divide em 2 grandes polos, Pau dos Ferros e Parnamirim. Então, a gente agora convida a desembargadora Maria Zeneide, a nossa querida vice-presidente, para acolher a todos neste momento da 6ª edição desse webinário e também apresentar os nossos palestrantes. Boa noite, desembargadora. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estarmos aqui em Pau dos Ferros, levando mais um momento de grande conhecimento, trazido aí pelos nossos queridos Fábio Ataíde, doutor Eric, meu querido professor de Direito Constitucional. E eu tenho um prazer enorme de dizer que estamos hoje sob o manto de Nossa Senhora da Conceição. Então, ela está nos trazendo muitas luzes e que a gente possa realmente, com esse assunto que será trazido pelos nossos palestrantes, que a gente possa alargar o nosso conhecimento e que esse conhecimento traga uma justiça mais perto, mais célere e mais atual. Então, falando nos currículos dos nossos palestrantes, são 100 quilos de currículo de cada um. Então, fizemos um breve currículo, né, apresentação, porque o importante é que a gente ouça ambos com muita atenção para que a gente possa ser um melhor juiz, um melhor servidor, um melhor estudioso na área do direito. Então, o doutor Fábio Ataíde é juiz auxiliar da vice-presidência, professor do Departamento de Propedêutica e Processo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorando pela Universidade Federal do Paraná, linha de pesquisa Direito, Poder e Controle.
Doutor Eric, além de ter sido meu grande professor de Direito Constitucional, e eu nunca esqueço, doutor Eric, suas aulas assim que a gente, mesmo que não queira aprender, aprendia, né? E eu fico muito feliz de vê-lo hoje aqui, trazendo para a região do Alto Oeste e outras regiões a sua sapiência, o seu modo de advogar com ética, com elegância e com muita profundidade. Então, é advogado, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro da Academia de Letras Jurídicas do RN, mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. É um webinário, naturalmente, que estamos levando de mãos dadas com a Ordem dos Advogados do Brasil, através do doutor Aldo Medeiros, e agora reeleito com a nossa querida Lidiana Dias, que é uma grande parceira de todos os projetos sociais que temos levado ao longo do tempo pelo Tribunal e pelo NAPES, Núcleo de Ação Programas Socioambientais do Tribunal. Então, hoje nós temos aí, nesse ciclo de diálogos, que será naturalmente o penúltimo, dia 9 estaremos em Mossoró, levando também àquela região esses conhecimentos, mas esses precedentes e a gestão de litigiosidade repetida. É um assunto muito do momento, é um assunto que passa toda hora por nós, que trabalhamos o direito, e, naturalmente, a gente vai aprender bastante hoje. Então, fiquem à vontade, doutor Fábio Ataíde, por favor, com a palavra. Boa noite. Peço autorização de desembargadora e também aos advogados presentes, todos os presentes, a doutor Marcos, doutor Aldo Medeiros, doutor professor Eric, né, doutora Maria Liliana e a prefeita Mariana Almeida, paraibana, lá de Brejo do Cruz, minha esposa também lá dessa região, de Brejo. Peço autorização a todos eles e os demais para homenagear, fazendo os cumprimentos de todos na pessoa do doutor Heriberto Escolástico Bezerra, né? Pessoa tão representativa para Pau dos Ferros e também para a advocacia potiguar. E registrar a importância desse evento pelo desafio da interiorização. Não é simples, e não é comum, o CNJ registra isso que o Rio Grande do Norte ele tem pautado sua política pela interiorização em vários aspectos, e esse ciclo, né, desenvolvido pela desembargadora Zeneide, foi pensado a partir de Pau dos Ferros. Infelizmente, a pandemia interrompeu o seu início já, né, no início do ano, mas desde o início do ano, a programação da desembargadora Zeneide foi para que iniciasse um ciclo de debates em parceria com a OAB, aqui em Pau dos Ferros, depois vamos para Mossoró, e assim vamos seguir a nossa, vamos dizer, a nossa interiorização da magistratura, levando o que a desembargadora já faz desde muito tempo. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos, apresentar aqui o nosso time, né, a desembargadora Zeneide, está à frente da vice-presidência. E esse ato de hoje é fruto de um termo de cooperação da vice-presidência com a OAB. E por isso o professor Eric também está aqui presente, é uma grande satisfação estar aqui com o professor Eric. Eu acho que nós, magistrados e advogados, devemos continuar mais dialogando. E a ideia dos ciclos de diálogos era essa, para que a gente discutisse as soluções do Poder Judiciário e tomássemos, vamos dizer, uma nova perspectiva cooperativa. E é por isso que nós estamos aqui discutindo, ouvindo os advogados e também os demais membros, né, da OAB aí de Pau dos Ferros. O nosso time, eu sou o juiz auxiliar, a Adia Rayan não está presente, está de férias, e os servidores e os estagiários de pós. Então, é uma grande equipe da vice-presidência. Nós trabalhamos em várias linhas, não daria aqui para falar de todas as linhas hoje.
Então, o nosso tema, eu vou falar isso em 20 minutos, é precedentes de gestão da litigiosidade, e fiz um recorte sobre o incidente de demandas repetitivas. Então, é somente isso. O que é incidente, como é que a gente faz esse incidente, como é que o advogado pode instaurar esse incidente, qual é a utilidade dele, por que ele é tão importante. Na verdade, quando a gente fala em incidente de demandas repetitivas, nós estamos entrando numa nova fase do processo. Então, realmente, estamos em uma fase que podemos dizer revolucionária para as demandas em massa. Com esse incidente, então, nós vamos falar sobre o incidente de resolução de demanda repetitiva, é realmente uma grande novidade para a gestão de processos repetitivos e pode ser uma ferramenta poderosa para os advogados na resolução de questões jurídicas complexas, na diminuição dos prazos. Pode ser muito útil, inclusive, para os municípios que possuem muitas demandas em massa. Por isso é importante esse evento de hoje. Então, o incidente de resolução de demanda repetitiva, ele é instaurado perante o tribunal, e um órgão do tribunal faz o julgamento desse incidente. Então, esse incidente é direcionado ao presidente, faz uma simples petição direcionada ao presidente e na instauração de um incidente para julgar uma questão jurídica controvertida que se repita e que haja controvérsia sobre ela em muitos processos. Nós temos milhares de casos no judiciário com questões jurídicas controversas que são decididas de formas diferentes entre os juízes de primeiro grau e entre os desembargadores de segundo grau. Essa divergência, essa controvérsia gera incerteza e insegurança jurídica. Então, a partir do Código de Processo Civil de 2015, se instaurou-se uma nova técnica, uma técnica muito semelhante à técnica de julgamentos coletivos, por meio desse IRDR. O incidente de demanda repetitiva, então, ele pode, e aí a novidade, ele pode ser instaurado desde o primeiro grau, pelas partes, pelos advogados, pelo Ministério Público, defensores, ou pelo próprio juiz, ou pode ser instaurado no segundo grau. Seja no primeiro, seja instaurado no segundo, quando existir algum recurso no segundo. Se não existir recurso, pode ser instaurado no primeiro grau, mas sempre direcionado ao presidente com uma simples petição. Veja, o Rio Grande do Norte, ele possui, eu posso dizer que nós possuímos centenas de casos, estamos apenas começando a investigar esses casos, centenas de casos em que há divergência, há questões controvertidas. No âmbito jurídico apenas, não no âmbito de fato, só no âmbito de questões controvertidas em que os juízes divergem. Mas apenas temos cerca de 9 IRDRs instaurados no tribunal. Somente 9. Muito pouco, é muito pouco frente ao potencial desse instituto. Por isso é importante a gente falar de IRDR. Como é que se instaura o IRDR? Primeiro, a gente tem que imaginar que esse IRDR tem uma função de prevenção da litigiosidade por meio da estipulação de uma tese sobre uma questão controvertida. Então, existe uma questão de direito controvertida. Eu submeto ao tribunal essa questão e digo ao tribunal, aqui apresento os pontos da controvérsia e peço para que o tribunal designe um relator e o relator faça um julgamento em abstrato, a partir de um caso concreto que se repete, eu posso julgar abstratamente, fazer a abstratização do caso, ampliar o julgamento do caso para todas as ações no estado do Rio Grande do Norte, inclusive juizado especial. E se for o caso, eu ainda posso pedir
que isso seja nacionalizado. Eu posso pedir aos tribunais superiores para que aquele RDR tenha um potencial de ampliar-se para todo o país. Então, é uma grande inovação. Veja, é uma grande inovação porque o Instituto, esse incidente, ele traz a possibilidade de instauração de teses jurídicas para questões controvertidas nos tribunais de justiça. Eu posso pedir a um tribunal local ou um tribunal regional, federal. Quando o advogado pede para se julgar essa questão controvertida, ele não faz um pedido para julgar todo o processo. Ele vai pedir para julgar um ponto controvertido do processo. Para o processo, leva-se ao tribunal o pedido do incidente, se instaura um procedimento à parte e autônomo no processo, lá no segundo grau, e se decide apenas a questão jurídica controvertida, que se repete em vários casos. Veja, imagina aí se a gente tivesse que aguardar o julgamento de todos os casos e a uniformização da jurisprudência em torno desses casos. Isso poderia levar décadas. Eu posso levar décadas para fazer isso. E agora, com alguns casos no primeiro grau, mesmo sem recurso, mesmo não havendo recurso, eu já posso pedir ao tribunal que decida aquela questão controvertida. Isso é muito importante, porque eu vou abreviar o tempo de julgamento das questões, das demandas de massa, das questões controvertidas. E tempo é o que a gente espera que a justiça seja, tenha seus julgamentos razoáveis e atue com segurança e igualdade. Quais são os requisitos? Bem simples. Para instaurar basta que exista repetição de processos, controvérsia, ou seja, casos com julgamentos diferentes, juízes decidindo de forma diferente, e a questão controversa a respeito do direito, a interpretação que existe no direito. Risco à isonomia, à igualdade e à segurança jurídica, né? Então, esses casos devem ter julgamentos diferentes. Diante de uma situação como essa, eu suscito que aquela parte, eu suscito ao presidente do tribunal, por meio de uma simples petição, que aquela parte controvertida e demandas repetitivas em vários processos, não pode estar apenas em uma vara, eles podem estar no Estado inteiro, tanto na justiça comum como no juizado, com juízes diferentes, julgando de forma diferenciada, em vários níveis, no segundo grau, no primeiro. Então, quando se leva a questão para o colegiado, para o tribunal ele vai decidir aquela questão e abstrativizar para todos os demais casos. A finalidade, então, é estabelecer uma harmonia nas decisões, né? Superar as divergências internas dentro de um tribunal, a partir de casos concretos. É preciso que existam casos concretos. Eu não posso instaurar um incidente desse, pedir ao tribunal que instaure uma demanda controvertida se não existir divergência, né, em casos reais, em processos reais de tramitação. Quem é que pode fazer isso? O juiz pode fazer esse pedido de instauração do incidente. O próprio relator, nós temos casos aqui feitos por juízes, por relatores, ou qualquer das partes, o Ministério Público, né? Qualquer das partes pode fazer essa petição, a Defensoria também pode fazer a petição de instauração do incidente, direcionada ao presidente do tribunal. E, a partir dessa petição, o tribunal vai dizer se admite ou não. Ele vai analisar os requisitos, se existem os requisitos, repetição de causa, controvérsia, etc. Havendo o próprio colegiado do tribunal, o órgão específico do tribunal, recebe, admite o incidente e distribui para um relator. É muito simples o trâmite do procedimento do incidente. Distribuindo para o relator, esse relator ele tem um prazo de 1 ano
para fazer uma instrução simples, e aí, dado o caráter social dessa demanda, esse relator ele pode admitir que outros interessados participem do processo, poderá realizar audiências públicas, vai ouvir a autoridade judiciária, ouvir o Ministério Público e tomar a sua decisão. Ele vai dar uma decisão ainda de afetação, essa decisão de afetação é a decisão de organização do processo, em que ele suspende todos os processos a respeito daquela matéria controvertida e também ele comunica a vice-presidência do tribunal, né, comunica a vice-presidência, para que a vice-presidência cadastre aquele incidente no sistema no GEP. Esse sistema é um sistema nacional, na medida que se cadastra, isso ganha publicidade via CNJ. Então, é muito simples a instalação do incidente, ele faz uma antecipação da jurisdição, isso aí já é uma grande vantagem, porque não é necessário que exista casos no segundo grau. Eu posso ter casos apenas no primeiro grau, e aí, havendo casos no primeiro grau, eu instauro isso para que ocorra a antecipação da jurisdição, ou seja, eu consigo resolver a questão controvertida, né, de forma antecipada, já no segundo grau. O relator, uma vez admitido pelo colegiado, então, se o colegiado ele admite esse incidente, isso é remetido ao relator, e o relator vai dar uma decisão, que é uma decisão de organização. Então, ele vai determinar a suspensão dos processos e ele pode também restringir a questão controvertida. A questão controvertida pode estar muito ampliada, ele diz, não, a controvérsia mesmo é só esse ponto, então estabelecer. Ele não pode ampliar a questão controvertida, mas restringir, ele pode mudar o processo base, o relator pode dizer, não, esse processo que você não trouxe como base para essa questão não é o melhor, mas o importante aqui não é o julgamento do processo, o importante aqui é a questão controvertida dentro do processo que vai ser abstrativizada para todos os processos no Estado. Esse julgamento é um julgamento que tem 1 ano, a previsão é 1 ano, podendo ser prorrogado, ele é célere, o procedimento é rápido e também ele tem prioridade, com exceção dos casos de habeas corpus e processos de réu preso. Uma vez admitido, se não for admitido, veja, olha a diferença. Se não for admitido um incidente no tribunal, não quer dizer que ele não possa ser instaurado. Não gera uma preclusão. Outro advogado, outra parte, outro juiz pode suscitar. O Centro de Inteligência da Corregedoria, da Vice-Presidência Pós-Parte, já instaurou, inclusive, com a anuência do juiz, um IRDR. Inclusive, a desembargadora já tem um IRDR com ela para decidir uma questão controvertida nas varas da Fazenda. E a decisão que ela tomar nesse caso vai afetar todos os casos semelhantes no Estado, inclusive nos processos de juizado especial. Bem interessante isso. Veja o grau de antecipação da jurisdição. Uma vez admitido pelo colegiado, pelo órgão colegiado, previsto lá no regimento do tribunal, uma vez admitido o incidente, admitir o incidente, realmente nós temos questões repetidas, nós temos controvérsia, existe uma questão de segurança jurídica e isonomia, e aí, feita essa admissão, remete ao relator. O relator vai tomar uma decisão de afetação, em que ele vai organizar o processo. Ele pode, como eu falei, ele pode diminuir a demanda, vai ver quais são os casos em que se aplica a suspensão, comunica no GEP, o GEP é um órgão da vice-presidência que faz a gestão dos processos repetitivos, justamente nesses casos, ele vai acompanhar esse caso e comunica o juiz de origem, para que o juiz de origem tome conhecimento que foi instaurado um IRDR no caso dele e suspenda e fica aguardando a solução da questão controvertida.
Então, isso é importantíssimo para uma jurisdição de litigantes em massa. O judiciário ele precisa se transformar, né? E nós não podemos mais decidir demandas em massas como fossem isoladamente casos individuais que não tivessem relações. Isso é uma realidade absolutamente superada. A lógica agora dessa nova realidade dos julgamentos, da gestão de massa de processo, é uma realidade diferente, porque eu posso ter a instauração desses incidentes no âmbito só do primeiro grau, como eu disse, e estabelecendo um contraditório ampliado. Veja, isso é novidade também. Eu posso estabelecer um contraditório. Eu posso, nesse incidente, admitir pessoas especializadas, peritos, professores, consultores, para que me auxiliem no julgamento daquela demanda repetitiva. Eu posso, inclusive, convidar... Veja o grau de amplitude desse procedimento. Eu posso, inclusive, convidar a própria comunidade para, em um grau de participação democrática das decisões judiciárias, discutir com o relator sobre aquela questão controvertida. Analisar quais são os impactos, por exemplo, eu posso analisar quais são os impactos econômicos, políticos e sociais daquela decisão. Como é que eu vou saber desses impactos sem chamar as pessoas diretamente afetadas, muitas vezes que estão apenas representadas no processo? Então, isso é uma nova dimensão cooperativa da jurisdição. Os próprios advogados, os advogados das partes, numa visão sistêmica e holística do conflito, eles cooperam para a resolução de uma questão controvertida. Definida a questão controvertida, a solução do processo será muito mais fácil e será uniforme por todos os juízes, porque o caso vai fixar uma tese. E essa tese terá efeito vinculante para todos os casos. O tempo é curto, né? Então eu acho que eu cumpri uma visão geral do que seria, né, vamos dizer, uma técnica, uma metodologia de incidente de resolução repetitiva. Nós, vice-presidência, entendemos que é importante estimular que mais IRDR cheguem ao tribunal. Quanto mais IRDR o tribunal julgar, mais questões controvertidas ele vai conseguir uniformizar e pacificar, né? Encontrar metodologias de abstrativização de casos individuais em massa é fundamental no século XXI. Muito obrigado e parabéns a todos, a OAB de Desembargadora Zeneide, pela organização desse evento em Pau dos Ferros. Obrigada aí, doutor Fábio. E agora nós vamos ouvir aí, naturalmente, cada vez que eu ouço, mais eu aprendo, né? Eu já estou aqui mandando um zap para Fábio para trazer o que é que falta para a gente terminar logo esse que eu estou ansiosa para terminar o julgamento desse IRDR. Mas dizer antes, doutor Eric, de passar a palavra para Vossa Excelência, que estamos aqui nessa terra onde viemos mostrar os nossos projetos sociais e que a prefeita que estava conosco até ainda há pouco já sensibilizou-se com Justiça na Praça, Justiça Escola, e já estão apalavrados, já agendados para o ano que vem, graças a Deus. Então, aí, hoje, nós estamos aqui com a festa da Nossa Senhora da Conceição, Virgem da Conceição, e é com ela que eu agradeço esses ensinamentos trazidos pelo meu querido Fábio e pelo doutor Eric, que, naturalmente, quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende e mais a gente pode, naturalmente, fazer justiça. Com a palavra, portanto, doutor Eric Pereira. Primeiro, é uma honra muito grande, desembargador. Estar junto da senhora é sempre uma satisfação imensa, porque a senhora tem uma mentalidade à frente do seu tempo, à frente da sua geração, e é isso que faz com que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte seja reconhecido nacionalmente, né? E eu sou testemunho do carinho que o ministro Toffoli tem pela senhora, nosso amigo Adamec. Então, o Rio Grande do Norte, ele hoje tem uma visão, não é pelo Justiça na Praça, não é pelo Justiça Escola, não é agora
por esses núcleos que estão sendo formados, mas é por essa visão que a senhora tem de um judiciário onde haja o diálogo, onde haja o consenso e onde haja a diminuição da grande palavra que se resume tudo isso que o nosso professor Fábio, a quem eu também saúdo com toda a admiração que eu tenho por ele, que se chama morosidade. E aí eu quero saudar a Lidiana, dar os parabéns a ela, o carinho. Da última vez que eu estive em Pau dos Ferros, numa semana do advogado, fui muito bem atendido. Matei minha saudade de Assis Correia, que eu tenho uma imensa admiração. Ele foi muito importante na nossa vida, né? Na nossa chapa, na época, com o doutor Heriberto, que era o nosso decano, que nos orientava lá no Conselho Federal, doutor Assis Correia. Então, eu fico muito feliz, Liliana, de estar junto de você, como se eu estivesse vendo o doutor Heriberto do meu lado, estivesse vendo Assis Correia. E aí eu quero saudar todos os advogados, Marco Braga, Valadares, matar essa saudade, né? Desse interior tão forte que a gente sempre, sempre prestigiou. E cada vez mais eu admiro a desembargadora Zeneide por essa visão de interiorização. Ela pensa globalizado, mas nunca esquece das suas raízes, de onde veio, como veio, e a importância de você transformar aquelas localidades em que você passa. E ela vai deixando o nome e a marca que ela tem diante dessa visão de eficiência de judiciário. É o pragmatismo do qual o cidadão quer saber o que significa tudo isso. Como eu posso resumir litigiosidade, litigância? Quais são essas alternativas capazes, né, de diminuir esse problema que nós vivemos de lentidão judicial? Então, a grande palavra hoje para esse instituto, para mais um instituto, nós temos conciliação, nós temos mediação, nós temos arbitragem, nós temos os incidentes de uniformização que a Justiça do Trabalho tanto usa, nós temos as súmulas vinculantes, nós temos recursos repetitivos, mas essa aula que o professor Fábio nos deu hoje, ela nos resume a uma palavra: morosidade. O que é que eu preciso fazer para ultrapassar essa palavra tão doce na boca do cidadão, na boca do advogado? Porque o advogado ele precisa ser um agente colaborador do Poder Judiciário. Se ele é indispensável pelo artigo 133, ele assim o seja colaborando. Então, o forte da advocacia é saber e compreender que existem institutos dos quais, quanto mais demanda, quanto mais acesso à justiça nós temos, mais morosidade vai existir, se não existir esses termos de cooperação, de compreensão e de diálogo que a advocacia e a magistratura e o Ministério Público devem, juntos de mão dadas, buscar diminuir o que o relatório, né, de números do Conselho Nacional de Justiça a cada ano diz, que existem novas e novas demandas, e aí você tem uma média de 90 a 100 milhões de demandas vivendo num grande déficit operacional, que é o que nós temos hoje no Judiciário. Mas eu não gostaria de começar e adentrar tecnicamente, como foi muito bem explicado, sem fazer uma distinção entre o discurso e a prática. E aí eu quero dizer a vocês que estão aqui, todos nesse bate-papo, nessa sala, o quão é importante você ter um magistrado que tenha uma formação de vida. Não é uma formação de doutorado, mestrado, tudo isso não, doutor Fábio. É a formação do pragmatismo, do conhecimento pragmático. E aí a aplicabilidade está no grande exemplo que o Tribunal de Justiça fez na pessoa da nossa desembargadora Zeneide, quando ela, através de uma solução consensual, ela possibilitou agora a extinção de milhares de execuções, de agravos derivados de um processo que estava na Fazenda Pública, abarrotando uma grande discussão que existia com os sindicatos exequentes, era cumprimento de sentença, era uma confusão para preencher lá os alvarás. Ela chamou
ela conciliou e foram extintos mais de 4.000 cumprimentos de sentença, mais de 2.000 agravos. O que é que isso significa? Senão uma atuação efetiva de solução de ações coletivas, muitas delas com demandas vinculadas a servidores do município. Muitas demandas, nós sabemos, elas têm caráter privado, mas a grande maioria que abarrota esse judiciário, ela vem de um caráter público, com o sindicato de servidores do Estado, ações relativas à consulta. Então, você tem, no exemplo prático, amplamente noticiado a resolução e o afastamento da tal palavra que os advogados, ao longo dos anos, e um dos advogados é meu grande amigo, Gondim, tão guerreiro, né? Desde a época da faculdade, centro acadêmico, aquela militância que ele sempre teve, morto de felicidade com eficiência. Eu disse, Gondim, você passou anos criticando o judiciário. Que bom que hoje você e todos os jurisdicionados que acreditaram nesse judiciário puderam ver a efetividade do que é você poder solucionar efetivamente. E isso foi graças à desembargadora Zeneide, que teve a coragem de fazer, de chamar, de sentar, soube das constantes conciliações, e ia e voltava, mas resolveu. Então, esse exemplo é, para mim, um marco na Justiça do Rio Grande do Norte, porque ele é um marco de que a litigância repetitiva, tão falada litigância repetitiva, a litigância coletiva, esses pleitos, esse fenômeno que chama tanta atenção de estudiosos, né, de tanta atenção de nós, advogados, militantes, nós sabemos que uma das pontas está nessa visão, primeiro na boa vontade, de resolver e de aplicar os institutos que o Código de 2015 trouxe. Esse é um ponto. E segundo, a visão pragmática de vida, o conhecimento pragmático que faz com que essa grande quantidade, né, propostas perante o judiciário, dessas demandas, elas possam ser solucionadas, bom para ambas as partes, mas, sobretudo, para diminuir, para desafogar esse grande problema de repetição de processos que nós temos no Estado, que nós temos no município e temos também, sobretudo, na União. Isso redunda em uma controvérsia de milhões de processos, né? Como o CNJ e Justiça em Número trouxe novamente esse ano, essa ideia de que nós precisamos ter uma nova consciência de cidadania, e graças a Deus que nós temos na desembargadora Zeneide, essa consciência são outros desembargadores, mas ela é a paradigmática disso aí. Essa ideia de conservadorismo, de não sentar, de não dialogar, de não conversar, ela abre as portas do judiciário. O judiciário deixa de ser uma casa de capa preta, como diz os advogados, e passa a ser uma casa de cidadania. Seja na justiça na praça, seja justiça na escola, mas, sobretudo, dizendo, ó, cidadão, você que está há tantos anos com demandas que se repetem, que vão se somando, são coletivas, o seu sindicato, os seus advogados, venham e vamos diminuir esses 4.000 processos que nós temos aqui, esses 2.000 agravos. É isso que vai fortalecer o judiciário. É isso que vai trazer e afastar a inconformidade do cidadão contra esses atos governamentais muitas vezes abusivos. Eu falo em termos de executivo. E essas discussões de parâmetros, de aumento de classe, de demandas, né, de categorias que você tem, vem no judiciário e traz esse respeito que se dá à matéria, o respeito que se dá ao cidadão, ao suor do trabalho, à lágrima daquele sofrimento, e muitas vezes é o sangue que eles trabalharam vidas, dedicaram vidas, e muitas vezes não tem, digamos, essa reciprocidade na parte executiva dessa tripartição de poder. Então, isso faz com que os institutos processuais direcionados, e muito bem apresentado pelo professor, que eu tanto admiro, o professor Fábio, somos de departamentos diferentes, eu sou do departamento privado e ele é do departamento de propedêutica, mas ele é um nome que vai muito além da Universidade Federal, né? A pesquisa dele, o trabalho que ele faz como professor é querido demais entre os alunos, a gente sabe quando um professor é querido. E isso aí, ele explica, dentro desse, entre vários institutos, esse novo instituto, esse novo incidente, faz com que você possa pegar essas demandas repetitivas
E aí sim, fazer uma adequação própria e peculiar para cada conflito, trazendo a litigância habitual, fazendo a grande distinção entre a litigância habitual, não é, que tanto se fala de oferir essas vantagens de trâmite processual, né, para uma familiaridade. Afinal de contas, os grandes litigantes, eles são identificados no Brasil, né? O CNJ em 2011 fez os 100 maiores litigantes, e aí eu tinha parentes que estavam lá e me passavam essas grandes discussões. 95% do total desses litigantes eram bancos e telefonias, né? O INSS, a Caixa Econômica. Então, você tinha dentro desses 100 maiores litigantes, você imagina o Estado ser um dos maiores litigantes. E aí, dentro dessas causas apontadas, para se buscar, muitos chamam até de litigiosidade predatória, né? Não é nem mais repetitiva. Tem alguns doutrinadores que vão buscar como litigiosidade predatória, diante dessa burocracia e dessa morosidade que nós temos, a ponto de se criar os juizados especiais e hoje os juizados estarem estagnados, né? Diante da quantidade de processos que nunca se imaginou que iria acontecer. A busca que o cidadão teve de acesso à justiça trouxe um grande problema que era da justiça comum e passou também para o juizado diante dessa realidade brasileira. Então, o importante de você ter dentro desses litigantes repetitivos que agem no judiciário e muitas vezes menosprezam essa jurisprudência consolidada, é importante você ter uma ideia de política judiciária. E aí entra essa ideia de precedente, da respeitabilidade aos precedentes, da ideia de que respeitar precedentes não significa ofender a autonomia do juiz, a independência da magistratura. Pelo contrário, significa você entender o que é política judiciária. Isso que a desembargadora Zeneide tanto prega. O sentido de você buscar um sistema eficiente, com eficácia e que dê resultados. É a famosa teoria do Law and Economics, né? A teoria em que o custo de uma recusa ele deve menor do que o custo gerado pelo cumprimento. Então, não são todos, né, que devem ou que apreciam se socorrer do judiciário. E muitos desses que se socorrem, o tempo da duração do processo faz com que essa teoria do Law and Economics traga essa grande, digamos, essa grande pretensão que nós buscamos trazer satisfação para que o poder público ofereça ao jurisdicionado, não é, uma solução do seu problema e transforme essa litigância habitual, nesse primeiro contato de judiciário, numa padronização de oferta ao que você precisa em termos de busca, quando ela começa a se tornar repetitiva. E aí vem as grandes estratégias adotadas por esse poder judiciário, né? Essa ideia de produtividade, se cobra muito produtividade dos magistrados, e quanto mais eles produzem, mais demandas vão surgir. Vocês vejam que a produtividade agora, no período de pandemia, foi uma das maiores produtividades da magistratura. Então, o magistrado, ele não tem hora, nem dia, nem momento, ele trabalha sábado, domingo e feriado, e quanto mais ele trabalha, mais vai aparecer demanda. Porque quanto mais ele enxuga aquele gabinete, quanto mais ele enxuga aquela unidade, o maior número de processos vai aumentando, porque o cidadão ele busca como último anseio essa ideia de que o judiciário realmente é o grande momento para que ele possa alcançar e, em certa medida, conseguir combater, digamos assim, aquela ofensa a seu direito. Então, essa litigiosidade repetitiva, quando você aplica, quando você compreende toda essa propedêutica que foi dada pelo professor Fábio, explicando a importância desse instituto e a modalidade que nós não precisamos ter timidez nessa aplicação, pelo contrário, nós precisamos buscar essa solução desse conflito, seja na mediação, seja na conciliação, mas se assim não conseguir, você passar a instituir esse incidente de resolução de demandas repetitivas que o Código de Processo Civil nos deu. É como Bonavides dizia, ontem eram os códigos, hoje
é a Constituição. Vamos utilizar esse incidente como um meio de você provocar, através de uma causa piloto, de uma causa padrão, decidir a forma e esgotar toda a discussão argumentativa daquela matéria de direito, e com isso, quando você faz a sumulação, quando você tem o direito sumulado nesse aspecto, você vai aplicar de forma vinculante aqueles casos semelhantes. Isso é o grande vetor da busca pelo afastamento da morosidade. É a tranquilidade que você tem de, através do Instituto da Resolução de Demandas Repetitivas, criado em 2015, agora, com o código, você trazer um instituto universal, um instituto recursal, que vise decisões para casos iguais, numa agilidade para apresentar mesmo o fundamento. É isso que se vai buscar. E aí, o tema que nós temos e se visa essa ideia de que você está dentro de núcleos, como foi possível através dessa criação, dessa previsão, e logo em 2016, de você ter distinções de como haveria a criação desses núcleos, esses NUGEPEC-NAC, né? Que era um nome até grande, tudo é uma sigla, tá igual a universidade, doutor Fábio. A nossa federal, tudo é uma sigla, né? Então, nós estamos diante de uma resolução, essa resolução, uma mais nova agora, a 339 de 2020, né, que instalou esses núcleos de ações coletivas nos tribunais brasileiros para valorizar esse precedente judicial, é algo que vai ajudar nesse gerenciamento, né, dos casos repetitivos. É dentro de uma visão que nós temos e que nós precisamos dar para essa busca na instituição desse novo código, essa preocupação que o legislador teve de efetivar e buscar a solução do conflito, seja no âmbito judicial ou extrajudicial, ele vai girar sempre em torno dessas demandas repetitivas, e alguns doutrinadores dizem até persistentes, né? Uns usam predatórias, outros usam persistentes. Então, acho que essa judicialização excessiva que nós estamos vivendo, essa ânsia de buscar o judiciário como nós temos, diferentemente de outras demandas em sistemas tão próximos como o sistema americano, como alguns países da América Latina, no Brasil, a judicialização ela se tornou algo como o primeiro passo. E como é o primeiro passo, antes de você passar por uma conciliação, por uma mediação, por uma arbitragem, o advogado muitas vezes já opta pela judicialização, nada melhor do que a aplicação desse instituto da repetição. Então, isso aí faz com que esse alargamento de acesso à justiça padronize, na maior parte dos processos que estão ajuizados, um controle, digamos assim, concentrar em torno desses litigantes acostumados a um cenário judicial, não é? Que é essa cultura que a gente tem que construir, Lidiana, na advocacia. Eu sei que agora vai ter a honra de ser vice-presidente ao lado do nosso professor Aldo Medeiros, é construir no Rio Grande do Norte o pensamento de que antes de um litígio é melhor você dialogar, você conciliar, você mediar ou você arbitrar. Porque, do contrário, nós já efetivamente teremos que ter as padronizações para que possa haver uma diminuição desse excesso que se costuma chamar de morosidade. Então, essa litigância habitual, e encontra-se muito em litigantes infrequentes, inclusive, os quais acessam o sistema judicial apenas com objetivo e pretensões distintas, porque não são organizacionais, né? Elas não são orgânicas, muitas vezes elas são provocadas, e aí você precisa ter um judiciário em que esse conceito, né, de litígio, ele tem uma ferramenta, não é, como a gente diz, one shot tears, né, onde você tenha um momento adequado de lide em torno de litigantes que se apropriam, muitas vezes, do judiciário, e com isso você dificulta, né, o acesso de muitos outros diante dessa grande
demanda que nós temos. Então, é muito feliz essa expressão que o nosso Bonavides trouxe, né? E eu sinto o Bonavides porque nós temos Paulo Lopo Saraiva, que é um admirador do professor Bonavides, e a influência do professor Bonavides no Rio Grande do Norte, no Brasil é muito grande, e no Rio Grande do Norte mais ainda, que nós precisamos ter essa visão, de que ontem foram os códigos, né? Hoje nós estamos trabalhando com a Constituição e aproveitar esse pensamento constitucionalista da nossa desembargadora Zeneide, que faz com que a justiça seja transformada de forma paradigmática, entendida como uma possibilidade jurídica de solução, dotada de normatividade, dotada de imperatividade. É isso que nós buscamos através desse mundo emergente, não é? Pós-Segunda Guerra Mundial. O ministro Barroso, quando ele fala, né, no Estado Legislativo de Direito, naquele artigo que ele toca nisso, ele diz muito. Ou nós vivemos com uma ideia de uma interpretação de um documento político, que é a Constituição, de forma pragmática, do qual você tem aplicabilidade direta e imediata, como a desembargadora fez no exemplo que eu comecei esse nosso bate-papo, ou, do contrário, você vai trazer uma implosão para o judiciário e não tem juizado de pequenas causas, não tem medida meta nenhuma, porque o CNJ é um sistema do qual ele exige demais do magistrado, com muitas metas, a cada ano, a cada gestão, a cada biênio, são novas metas, mas em termos pragmáticos você vai buscar qual é o pragmatismo, você está em busca, meta, vamos fazer a aplicação do Instituto do Repetitivo, vamos trazer essa ideia, e é a partir desse Estado constitucional, é a partir de uma Constituição compreendida como uma norma que é traçada, disciplinada, de produção de leis, mas, sobretudo, de ações. Como eu disse no início, uma coisa é o discurso, a outra coisa é o fazer, é a ação, é levar para Pau dos Ferros, é levar para Mossoró, é levar para o interior do Rio Grande do Norte as possibilidades de igualdade, seja do jurisdicionado, seja do advogado, como o elo, como aquela ligação entre jurisdicionado e solução de conflito, de um judiciário aberto, de um judiciário onde saiba que o ordenamento jurídico é, antes de tudo, uma ideia de supremacia judicial, com respeitabilidade ao magistrado. Antes de 88, a magistratura ela tinha um grau de respeitabilidade muito grande. E, por incrível que pareça, após 88, quando nós tivemos as grandes conquistas de cidadania, as críticas perderam as raias da razoabilidade. E aí você não pode imaginar que uma democracia é forte se tiver um judiciário fraco. Então, eu costumo sempre dizer em sala de aula, sempre em palestra, nós só teremos uma democracia forte se nós tivermos um judiciário forte. E esse judiciário ele é forte quando nós damos respeitabilidade. E maior respeitabilidade ainda eles têm quando vocês têm, no exemplo da desembargadora Zeneide, a efetividade de como solucionar conflitos. Imagina quantos pais de família, 4.000 pais de família, multiplique isso pela família, estão satisfeitos com uma solução que foi dada em uma ação. Aqui eu poderia citar várias ações da desembargadora Zeneide, várias, mas eu acho que o importante do exemplo é que nós temos na efetividade a teoria, a prática, e nós temos a concretização do direito. A concretude do direito, seja num pensamento rasbesiano, seja num pensamento mais positivista, mas você tem o direito acontecendo. E ao longo desses 30 anos de vigência, né, tão conturbado desse nosso cenário, eu acho que a gente tem que aproveitar esse cenário de 2015, que trouxe para nós essas possibilidades de trazermos um meio adequado, não é? Um sistema como o Sander, né? O professor Sander, aquele professor de Harvard, fala, de multiportas, a teoria de um tribunal multiportas. É isso que a desembargadora Zeneide faz. É essa teoria que se discute lá nos Estados Unidos, mas aqui, no Rio Grande do Norte, nós temos o tribunal de multiportas, cuja organização judiciária nossa ela é multifacetária, ela é capaz de acolher no mesmo local diversidade de resoluções de conflito.
há necessidade de heterocomposições, há necessidade de autocomposições, precisa ser híbrido, judiciais, não judiciais, eu preciso aplicar o incidente está posto, a modalidade como ele deve ser posto, digamos assim, a equipe ela é tão boa quanto aquele que conduz, né? Nunca um time ele fica distante do seu técnico. Então, quando você tem a doutora Raja Rayane, quando você tem o doutor Fábio, quando você tem essa equipe comandada por uma desembargadora de visão prospectiva, né? Prospect, quando ela tem essa visão de futuro, você tem aí um direcionamento de conflitos, sendo no melhor método, trazendo resoluções para que você possa contribuir, seja de forma de prevenção, seja no equacionamento do próprio conflito, quando a demanda já for repetitiva, e aí você faz com que esse modelo de tribunal ele tenha a visão de monitorar a formação desse conflito, na forma multiplicativa, né? Na forma de fortalecimento do diálogo interinstitucional, e com isso você fomenta esse envolvimento do conflito na busca da solução com a participação do jurisdicionado. E aí você tem centros de conciliação, essas lides idênticas nessas tentativas, né, de você buscar o tal modelo europeu-americano que tanto se fala, lege ferenda, onde você tem essa estruturação de processo judicial, sempre diante de uma administração pública, abarrotando esse judiciário. E aí eu quero finalizar, né? Muito empolgante, o tema é um tema muito empolgante, e eu peço até vênias e desculpas, né, pela essa emoção de estar falando, porque é um tema novo, e é um tema do qual essa jurisdição administrativa ela precisa ter essa visão que a desembargadora Zeneide trouxe, e acho, sabe, doutor Fábio, que os nossos alunos, já que está sendo gravado, precisam assistir hoje essa ideia e essa visão do que seja uma temática tão importante como é essa temática desse incidente, para que nós podemos ultrapassar e enfrentar as críticas, porque nós falamos da parte boa, mas existem muitas críticas, quando vão falar do incidente, de dizer que há obstáculo à criatividade judicial, que há obstáculo à inovação do direito, vai ter uma petrificação de jurisprudência, outras críticas que há restrição sofrida a essa independência, né? Na verdade, como eu disse, não há nenhuma ofensa à independência. O que há é aplicabilidade de política judiciária. No dia que nós entendermos a necessidade do que é sistema jurídico brasileiro, nós vivemos no civil law, não é? Onde só há lei de sentido amplo, nós não temos como common law o precedente como uma força maior. A nossa fonte de direito é a lei, nesse civil law, e nós precisamos ultrapassar, nós precisamos explicar através de convicções, de ideias, de sementes. São sementes que a desembargadora Zeneide está plantando, e essas sementes precisam chegar não só a nós, advogados, que já temos estradas no litígio, né, e no árido caminho que nós vivemos essa advocacia, mas para os jovens que estão chegando, e eles possam formar as convicções de que é possível um judiciário eficiente, de um judiciário célere, de um judiciário em que não tenha lentidão de inúmeras fases recursais, se eu posso, através de uma visão, seja na súmula vinculante, seja na repercussão geral, seja do recurso repetitivo, trazer uma redução quantitativa dessa litigiosidade, dessa morosidade, assim como acelerar julgamentos a partir da ideia dessas admissibilidades, até porque a gente sabe que nas repercussões gerais, geralmente 70% das demandas sofrem afetação quando você passa a fazer um estudo perante o Supremo Tribunal Federal. Então, se esse aumento de processos judiciais que vem ano a ano, e esses estudos eles reportam a 2004, né? Essas ferramentas não estão refreando essa litigiosidade, essa morosidade, eu acho que essa tipologia de casos evidenciam que esse mecanismo que o professor Fábio tanto explicou, desse incidente de resolução de demandas repetitivas, ele terá um impacto relevante
no quantitativo de processos. Nós só precisamos ultrapassar a timidez do Instituto e encarar o Instituto como uma forma de atacar a própria causa do problema, sem que, para isso, precise voltar uma análise, né, de poder, de melhorar demandas que muitas vezes não precisariam sequer ser ajuizadas, quando você, tendo o incidente de resolução de demandas repetitivas, você poderia destravar, tirar essa contenção de acesso à justiça tão destemido que nós vivemos no nosso sistema. Então, era isso que eu queria, agradecendo demais, desembargadora Zeneide, a felicidade de estar ao lado da senhora. Eu já disse isso em sala de aula. A senhora foi dar uma aula, foi mais de 100, doutor Fábio. O nosso Meet lá da Universidade Federal travou. Os alunos queriam entrar e não conseguiam de jeito nenhum. Então, é uma honra muito grande estar ao lado de todos vocês aí, abraçando a todos, né, a todos que estão aqui assistindo, e deixar o meu abraço para o doutor Heriberto, que eu tenho um carinho bem enorme por ele. Ele foi muito importante na minha vida política, né, institucional, na minha vida de OAB. Eu começo ao lado dele, aprendendo com ele, aprendendo com Valério Marinho, com Paulo Lobo Saraiva, com Juliano Siqueira. Foram grandes nomes que formaram hoje o que Lidiane vai ter a herança de assumir uma grande instituição, uma grande OAB. Então, um abraço a todos vocês. Sintam-se todos abraçados. O meu amigo Marcos Braga, o meu amigo Valadares, Edinaldo, e um abraço forte para você, Lidiane, como se eu abraçasse toda a Pau do Ferro, toda a região oeste. Muito obrigado. E chegamos aos momentos finais de mais uma edição, a sexta, do webinário Círculo de Diálogos. Discorreram acerca do tema Precedentes e a Gestão da Litigiosidade Repetida os doutores Éric Pereira e Fábio Ataíde. A gente agradece também a participação do doutor Marcos Aurélio Santiago Braga, coordenador do projeto junto à OAB, a juíza de Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, Patrícia Gondim, professor Valadares. Senhoras e senhores, a gente vai deixar um espaço aqui para os questionamentos, as perguntas, e a gente já passa a desembargadora para comandar esse momento aí de questionamentos. A gente também quer agradecer a presença dos servidores do Tribunal de Justiça, dos militares que participam sempre dos nossos webinários. Desembargadora, fique à vontade. Eu estou sem fala. Eu estou extasiada. É o termo, meu querido Fábio e doutor Éric, com as falas de ambos. Acredito que esse instituto, que realmente a gente precisa estudá-lo, e além de estudá-lo, de decidi-lo ontem, é uma coisa assim muito, muito, que está na nossa vida, né, Lidiane? E professor Valadares, que eu estou vendo poucas pessoas, mas estou vendo aqui que tem bastante gente nos ouvindo. E eu fico a pensar, se nós juízes tivéssemos aquele entendimento daquele homem lá de Touros, quando eu assumi a magistratura, que fez um sinal da cruz quando eu perguntei se ele conhecia o juiz. Se a gente, a partir daquele momento, aquele olhar meu, foi esse olhar que o senhor está falando tanto que eu estou assim, meu coração está disparado. Se tivesse um cardiologista aqui, eu ia direto para a UTI, viu, Lidiane? De pensar que um homem tipo o doutor Éric, todos nós conhecemos a bagagem jurídica, não só jurídica que eu falo, mas a bagagem humana que ele tem, juntamente com o Fábio, esse grande juiz de povo. Porque o doutor Éric disse uma coisa fantástica, não é ser doutor, ser mestre, ser especialista, é ser juiz. É ser juiz. É encarar as coisas com naturalidade, com simplicidade, como aquele homem que paga os nossos salários tem. Então, eu me preocupo realmente, quando eu entrei na vice-presidência, eu me vi obrigada a buscar, porque nós, doutor Éric, eu sou um homem que anda, faz cursos nos Estados Unidos, faz cursos na Europa, vê diariamente
que esses países, todos, têm um mínimo de processos. E nós, que dizemos? Eu fiquei assim, pasma, quando, na intimidade com as varas da Fazenda Pública, eu me deparei com processos, com varas, com 30 mil processos, 27 mil processos, 28 mil processos. Meu Deus, esses juízes estão assoberbados. E se nós não tivermos uma equipe que eu tenho, como a que eu tenho, que busca na conciliação, e é um trabalho de formiguinha que a gente tem, buscar o Estado e colocar ali no Estado o ensinamento da conciliação. Buscar o município e ensiná-lo também esse ensinamento da conciliação. E nós estamos assim, pasma, que estamos trazendo os procuradores para o lado da conciliação e o lado realmente que a gente pode dar àquele homem, àquela mulher que procura o judiciário como último degrau, e fazer tudo isso ontem através de uma conciliação, de uma homologação de acordos. Realmente, eu estou assim, muito feliz, agradecendo aí a Nossa Senhora da Conceição, porque ela me permitiu ouvir, e particularmente, quando ambos, Fábio e doutor Eric, falam no meu marido. É um grande homem que hoje está sem poder estar aqui conosco, participando desse debate fantástico, que a gente teve uma ideia através dos nossos servidores, Hamilton, Fábio, juiz, Fran e os outros, que procuraram a mim para que a gente fizesse o núcleo de ações coletivas. E nesse trazer os procuradores e incutir neles a vontade de dialogar, de resolver na paz aqueles tantos e tantos processos que andam nessas varas todas. Diferentemente de todos os Estados Unidos, da Europa, que ninguém vê isso em canto nenhum, do mundo ninguém vê. Então, é uma preocupação, e eu, antes de falar, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, por favor. Eu estou tão entusiasmada e tão feliz em não ser somente aquela juíza que julga, que é a minha obrigação. Não faço nenhum favor a ninguém, a obrigação de julgar. E julgar ontem. A minha assessoria só fiquei salcão, para a gente viver assim, fazendo tudo dentro de um período mínimo, para que o homem ou a mulher tenha a sua demanda resolvida. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum falar? Eu queria falar um pouco sobre o que o professor Eric, as brilhantes palavras do professor Isadora. O professor Eric, não dá nem para comentar tudo, porque mas foram brilhantes, professor. Eu fiquei extasiado e emocionado com suas palavras. E me veio à mente, desembargadora, doutor Marcos, doutor Valadares, enfim, todos os advogados, né, que estão aqui presentes, Liliane, tudo, a questão da jurisprudência defensiva. É um incômodo, né? O doutor Eric falou aí em prospecção, de fato, o processo atual hoje é um processo prospectivo. Nessa visão de processo prospectivo que olha para o futuro, litigância de massa para sociedades de massa. É um problema a jurisprudência defensiva, e os senhores conhecem muito mais do que eu, né? Porque não sobe quase nada para os tribunais superiores. Mas nessa visão de processo prospectivo que a gente deve ter, ainda estamos tentando implantar, e esse momento de hoje é uma discussão sobre isso. A jurisprudência defensiva ela deve ser superada. Nós temos que superar aquela jurisprudência que filtra, que impede as discussões das causas.
súmula 7, eu peguei até aqui, ó, súmula 13, súmula 83, súmula 115, súmula 126, súmula 187, súmula 203, 207, 211, 233, 320, e aí vai, 418, não passa nada. Mas essa visão de limitar, de impedir, em nome, às vezes, da burocracia, ou por conta da morosidade, a gente acaba não julgando os casos, ou não fazendo justiça. A gente precisa superar a jurisprudência defensiva, mas a gente só consegue superar isso se mudar a lógica, tanto dos juízes como dos advogados, em relação ao que o professor falou. Cooperação. Cooperação. Uma nova visão de processo. Se eu tenho demandas em massa, não pode ser recursos em massa. Tem que ter soluções criativas em massa. A desembargadora Zeneide, como o professor Eric falou, a desembargadora Zeneide, ela, quando chegou no NUGEP, que julgou, eu vou julgar as controvérsias no método de cálculo, que os juízes todos estavam divergindo em relação aos métodos de cálculo, em ações do Estado e do município. Veja, e não existia nem... A gente não encontrou nem soluções em outros estados, os NUGEPs não estavam fazendo isso. A desembargadora também não tinha lastro. Fazer o que? A gente teve que fazer uma resolução para dar lastro, mas isso é criatividade, isso é processo prospectivo. Não é jurisprudência defensiva, não. Ninguém ali estava buscando meios de impedir a parte litigar, mas buscando meios de encontrar justiça. E aí, eu acho que é incrível, porque a gente só consegue superar a jurisprudência defensiva, e veja, a vice-presidência é a portadora da jurisprudência defensiva, esse retrocesso, porque hoje é um retrocesso, mas a gente não consegue superar isso sem que implante outros modelos criativos, e um deles é o IRDR, e isso não depende só dos juízes, depende dos juízes, dos advogados, dos promotores, dos defensores, tudo uma visão cooperativa. Gente, vamos resolver nossas causas em massa. Os problemas são em massa. Bem, eu queria colocar isso e deixar para o professor Eric comentar essa questão da jurisprudência defensiva e o desafio que deve ser para os advogados, porque alguém mesmo aqui hoje fez uma pergunta. E aí, quando o recurso não é admitido, cabe recurso? Cabe. Mas a gente sabe que é muito difícil a revisão. É muito difícil. E eu fico pensando como é que os advogados explicam as suas partes quando seus recursos não sobem. Mas por quê? Porque o juiz, o relator, enfim, todo mundo vendo ainda o processo de uma forma ultrapassada, nós podemos dizer. Estabelecendo cada vez filtros e filtros para impedir que a causa seja julgada. Então, eu vou me abreviar. Eu gostaria que o professor comentasse essa questão. Acho que é um desafio para todos nós. É um desafio, hein, doutor Eric? Eu acho, e a ideia de que a advocacia, quando você recorre, você é a favor da jurisprudência defensiva. Quando você contrarrazua, você é contrário à jurisprudência defensiva, porque ela pulsa no Código de Processo Civil. Mesmo de 2015, se você imaginar esse conjunto de entendimento, né, que a maioria das vezes traz obstáculos a exame de méritos recursais, principalmente em termos de tribunais superiores, que você tem estatísticas de final de ano. O ministro Marco Aurélio era um grande estatístico, sempre ele anunciava o número de processos que ele julgava, e, sobretudo, os monocráticos, que dão um índice lá em cima, quando você não conhece, mas despacha, mas faz o despacho monocrático, ele entra na estatística de requisito de admissibilidade. Então, mesmo com essa crítica que vem sendo muito ampliada, essa doutrina vem criticando essa jurisprudência defensiva, ela ainda encontra muito abrigo, sobretudo em tribunais superiores, tanto no Supremo como no Superior Tribunal de Justiça. Ela é tão pungente, professor Fábio, que o Instituto do habeas corpus é relativizado muitas vezes por um ou outro ministro, quando diz que o Instituto do habeas corpus tem que se acabar. Por quê? Você imagina o Instituto de 1215, do qual o constitucionalismo ele vive
né? O maior símbolo do constitucionalismo é o habeas corpus. Você tem ministros que defendem diante da banalização do instituto do habeas corpus, que é produzido tanto no STJ quanto no Supremo. Então, essa ideia do aumento da demanda, ela não será resolvida pela jurisprudência defensiva. Pelo contrário, ela será resolvida quando nós tivermos todos com uma mentalidade constitucional prospectiva. Quando nós tivermos um fundamento puramente pragmático, em que esse excesso do número de recursos que é aportado ano após ano para os tribunais de cúpula, né, como eles dizem, para os tribunais superiores, ela poderá ser resolvida quando você tiver aplicabilidade de institutos como esse que você defendeu, não é? Com tanto vigor, com tanta clareza, com tanta propriedade. Então, essa proliferação de orientações formalísticas, né? De orientações doutrinárias, muitas vezes acadêmicas, a gente vê essas discussões, nós não podemos imaginar a inexistência de recursos, porque o advogado ele tem essa liberdade de criar ciência. E a ideia de criar ciência plausível, com base empírica, com cientificidade mínima, isso faz com que você afaste, né? Mesmo que haja um grande número de processos na origem, eles ser enfrentados com esses institutos, com esses incidentes. Por exemplo, um deles é o incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, acho que a jurisprudência, o primeiro passo que se deve dar antes de chegar na discussão da jurisprudência defensiva é termos a coragem, e quando eu coloco termos, porque nós, advogados, nos incluímos nesse sistema de justiça, no sentido de que é diálogo e, sobretudo, cooperação. A crítica no sentido que não seja construtiva, a crítica pela crítica, que o judiciário é moroso, que o judiciário traz um sentido de que a parte morre e o direito não é entregue. Isso é um grande jargão que a gente escuta muito da advocacia, é transformar a crítica na ideia de institutos novos, da renovação, da participação, e o advogado ter coragem de, se não conciliou, se não mediou, se não foi pela opção da arbitragem contratual, que muitas vezes as partes não sabem sequer como utilizar isso, você ter a possibilidade do judiciário amadurecer esse incidente de resolução de demandas repetitivas oferecido pelo Código de 2015. Então, não é imaginar um judiciário que busca custa judiciária. Quanto mais processo, mais custa judiciária, mais fonte de arrecadação. É essa quebra que você precisa dar, porque as demandas que você analisa na jurisprudência defensiva são demandas que realmente trazem muito mais uma irresignação de perder o direito material diante de mera formalidade. Ah, não juntou o comprovante do feriado local, por isso o seu recurso não vai ser conhecido. Ah, não juntou o regimento interno daquele tribunal, por isso que é o lei municipal, por isso que o seu recurso não será. Isso fragiliza o judiciário. Eu sei que vai resolver muitos problemas lá em cima, na tal cúpula, como eles chamam, mas, em compensação, vai frustrar o jurisdicionado que busca pragmaticamente soluções. Então, esse enfraquecimento, essa relativização de enfraquecimento que a gente vem vendo nos últimos anos, né, que termina enfraquecendo através de uma jurisprudência muito defensiva, na filigrana jurídica, como a gente diz, apesar das inúmeras críticas doutrinárias que a gente tem, e olha que você tem a repercussão geral no Supremo, olha que você tem o recurso repetitivo no STJ, olha que você tem a pertinência temática do TST, se não tiver pertinência, o recurso de revista não é conhecido. Mesmo assim, essa jurisprudência defensiva não pode ser artifício puramente pragmático para diminuir, digamos assim, o número de processos que chegam ao judiciário. Não é muito melhor, ao invés da utilização da jurisprudência defensiva, você construir nos tribunais estaduais e nos tribunais federais, na segunda instância, o incidente de resolução de demandas repetitivas, porque essa uniformização ela já é dada. O próprio STJ, no artigo 21E, dá à presidência provimento recursal se enfrenta a jurisprudência consolidada, assim como o não conhecimento de recurso, mesmo que já admitido, se ele confronta a jurisprudência
já consolidada naquele tribunal. Então, o que a gente tem que trazer é para os tribunais estaduais essa visão de instituto que a desembargadora Zeneide tem junto com vocês, com essa equipe toda, para buscar resolver esse quadro excessivo de litigiosidade, apostando no fortalecimento não na jurisprudência defensiva, mas sim na jurisprudência do seu tribunal, do Tribunal do Rio Grande do Norte, do Tribunal da Quinta Região. E aí, com esse instituto desse incidente, você privilegia o cidadão, privilegia o advogado, facilita o acesso à justiça, diminui a morosidade e não frustra absolutamente um direito material ser subjugado por um direito formal, quando você tem técnicas, inclusive de julgamento por amostragem, onde você pode suscitar, seja no estadual, seja no federal, como você demonstrou, me permita, né, até pela idade, eu ir no informalismo de lhe chamar de você, professor Fábio, pelo bem que eu lhe quero e o carinho, mas você veja que a gente tem uma timidez muito forte nessa busca de estimular a atuação dos órgãos, né, competentes para que faça essa fiscalização, digamos, da prestação jurisdicional de forma uniforme, né, onde o incidente seja correspondente a um efetivo cumprimento de decisão na hora em que ele tiver com as providências todas debeladas de qualquer mal de morosidade da justiça brasileira ou dessa crítica tão comum que nós temos. Então, é bastante elogiável essa sua preocupação, porque é exatamente o confronto e uma das críticas que se faz quando você tem institutos tão importantes como o incidente de resolução em conflito ou em detrimento, não é algo bem maior, em detrimento de uma jurisprudência defensiva. Perfeito, obrigado. Senhoras e senhores, em nome da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, declaramos encerradas as atividades de mais uma edição do webinário Círculo de Diálogos. A todos que participaram, o nosso muito obrigado e uma boa noite para todos. Até uma próxima oportunidade.